Sentado mesmo, abra a tua Bíblia em Êxodo 32. Ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: Amanhã será festa ao Senhor. Somente até aí. Quero que você vá lá para a outra extremidade da palavra. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Finalzinho, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Nos diz assim a palavra de Deus: E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todos que querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Eu poderia ter buscado na palavra aqui tantos outros textos que falam que a igreja seria perseguida, que a igreja seria, que os cristãos seriam perseguidos aqui nessa terra. Mas eu achei tão interessante esse 2 Timóteo 3,12 que para mim foi o suficiente. Você deve estar se perguntando por que eu li Êxodo 32. Como eu já disse para vocês no início, foi ao assistir a mensagem do pastor Mário que o Senhor falou no meu coração, e eu quero transmitir aqui algumas coisas que ele conta e algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração. E esse Êxodo 32 você vai entender depois o porquê dele. Que assim como ele fez, eu quero no final fazer uma pergunta para você, que você vai responder para você mesmo. Vou falar aqui sobre a igreja perseguida no mundo, irmãos. Eu poderia aqui trazer muitos dados estatísticos, eu pesquisei muita coisa sobre isso. Eu posso passar para você, por exemplo, que a Coreia do Norte hoje é o país, e já há 5 anos, é o país onde que ocorre a maior perseguição aos cristãos do mundo. Eu poderia dizer para vocês que o Afeganistão, tão conhecido nosso, é o 3º país em perseguição no mundo. Somente 0,01% da população é cristã. Se você perguntar, pastor, e a porcentagem na Coreia? Não existe, porque a Coreia não admite cristãos como porcentagem da população. A maior parte das imagens que você viu nesse vídeo, de pessoas levando choque, pessoas sendo chutadas, pessoas penduradas como se fossem animais, pessoas sendo executadas em praça pública, a maior parte dessas imagens estão acontecendo hoje, enquanto nós estamos aqui lá na Coreia do Norte. É o país onde o seu governante não admite que as pessoas adorem outro Deus. Não é que pode ser budista, que pode ser confucionista, não pode ser nada. Somente tem que adorar ele, que é o líder, e é o seu filho, mais ninguém. Existem igrejas de fachada que, para que a comunidade internacional não olhe a Coreia com outros olhos e comece a fechar o mercado internacional para a Coreia, ela é obrigada a ter igrejas de fachada para que haja, entre aspas, uma liberdade religiosa, que não há. Se você for lá na Coreia, você vê as igrejas, mas não tem ninguém dentro. É uma fachada para dizer
que a Coreia tem uma liberdade religiosa, mas não há ninguém dentro das igrejas. Eu poderia dizer para vocês aqui que de 50 países que são enumerados no mundo, a maior parte deles no Oriente Médio e África, que são os que mais perseguem cristãos no mundo. Eu poderia dizer aqui a maneira como os cristãos morrem. Por exemplo, na Coreia as pessoas são colocadas em praça pública. Aqueles que não admitem desistir do cristianismo, desistir de Deus, elas são colocadas em praça pública e é perguntado a eles: vocês desistem ou não? Não, nós não desistimos. Então toda a população que está ali vendo aquilo vira as costas para essas pessoas. E o exército que está ali, os policiais que ali estão, executam essas pessoas em praça pública. E vai por aí afora, irmãos. Se nós formos falar aqui de cada um deles, da maneira como os cristãos sofrem no mundo, da maneira como os cristãos passam situações do mundo, nós iríamos falar aqui do perfil dos 50 países. Países que talvez você nunca nem ouviu falar. Nomes de países que por certo você nem conhece, nunca ouviu falar deles. Mas há cristãos lá, sendo mortos, sendo perseguidos, sendo pisoteados, sendo queimados vivos. Há um vídeo que rola no YouTube em um país chamado Uganda. Já ouviu falar de Uganda? Os cristãos são queimados vivos e é filmado isso. Então assim, nós poderíamos aqui falar somente disso. Eu já estaria falando, sabe, uma série de coisas que por certo ia mexer com nossos sentimentos. Mas a minha intenção não é mexer com os teus sentimentos. Nem a minha intenção, irmãos, hoje aqui ao trazer essa palavra é querer que você se torne um ganhador de almas. Não, não precisa. Deus não fez nada por você. Você não precisa ser um ganhador de almas. Jesus não morreu na cruz do Calvário por você. Você não precisa falar do amor dele. Você não é obrigado a falar do amor dele. A minha intenção aqui, irmão, não é que você saia daqui hoje e queira sair por aí evangelizando todo mundo. Não, eu não quero que você faça isso. Eu só quero que você olhe para o teu próprio umbigo e veja quanta liberdade você tem para servir a Deus. Só quero que você olhe para você mesmo, não olhe para o teu irmão. Porque a própria Bíblia diz que você olhar para o teu irmão, primeiro você tem que tirar a trave que está no teu olho, para depois tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Então olhe para você mesmo e admita o tamanho da liberdade que nós temos. Eu vou contar aqui em poucas palavras, irmãos, porque eu não vou conseguir contar tudo, porque não aconteceu comigo. Eu apenas ouvi este pastor contando a história dele. Eu vou trazer algumas coisas da história deste homem que viveu no Sudão, não está mais lá, mas viveu num país chamado Sudão, que hoje não é mais só um país, se dividiu entre Sudão do Norte e Sudão do Sul. O nome dele, como cita o próprio pastor Mário Freitas, é um nome muito extenso, são 22 nomes para falar o nome dele completo, mas para ficar fácil da gente se referir a ele, ele citou apenas o primeiro nome, que é um nome comum, como seria José, João, Maria aqui no Brasil. É um nome dele que se chama Mohammed. E a história deste homem é uma história que para mim fez eu parar para pensar. Talvez você já tenha assistido esta mensagem, mas por favor, acompanhe comigo. Sabe, me fez parar para pensar neste homem. Ele nasceu num lar onde o seu pai era um líder do Islã. Eu até anotei o nome aqui, que se chama Sher, que se chama líder islâmico. E ele nasceu numa família totalmente islâmica. Cresceu, aprendeu o Islã, aprendeu o Alcorão. E ele cresceu desta forma, aprendendo isso. E em determinado ponto da sua vida, o seu pai, então, já vendo que ele já tinha condições para isso, designou que ele
fosse enviado para uma parte do sul do Sudão, que ainda era somente um país, para uma cidade do sul do Sudão, que hoje é a capital do Sudão do Sul. Ele foi designado para lá para ir abrir uma mesquita, para ir, assim como nós abrimos igrejas e pregamos a palavra de Deus e tentamos levar as pessoas a Cristo, eles vão e pregam o Islã para levar os cristãos ao islamismo. E muitos cristãos se convertem ao islamismo também, assim como muitos islamitas se convertem ao cristianismo. E ele foi enviado a esta cidade para abrir uma mesquita e para lá desenvolver o seu trabalho. Foi preparado para isso, foi investido nele, ele estudou, ele foi capacitado, ele foi treinado para isso, para ir lá pregar o Islã para as pessoas que estavam lá e a se converterem ao islamismo. Pois bem, ele foi, se hospedou em uma pensão, porque não havia uma casa para ele morar. E durante o seu tempo de confinamento naquela pensão, ele começou a imaginar o que ele podia fazer para conquistar os cristãos. Como ele podia fazer para pregar a palavra para os cristãos, a palavra deles, né, do Islã. E ele teve uma ideia, que foi, para poder pregar para os cristãos, ele tinha que conhecer aquilo que os cristãos viviam. Então ele pegou um Novo Testamento, desses que os gideões internacionais entregam por aí. Havia um desses lá na pensão e ele começou a ler este Novo Testamento, para conhecer o que era o cristianismo, porque as pessoas serviam a este Cristo. E ele tinha que converter as pessoas, tirar as pessoas de Cristo e levar ao Islã. E ele queria conhecer para saber que armas ele poderia usar. E ele começou a ler este Novo Testamento. Leu Mateus, leu Marcos, e quando ele leu o Evangelho de Lucas, sozinho, dentro de uma pensão, dentro de um quarto de pensão, ele dobrou seus joelhos e reconheceu Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Sozinho, sem ninguém falar para ele, sem ninguém pregar para ele, sozinho dobrou seus joelhos e reconheceu Jesus como o Senhor de sua vida. Pois bem, até aí tudo bem, isso é um testemunho de vitória, né, Michael? Um islamita ler o Novo Testamento e se converter, até aí tudo bem. Mas a sua missão ali de montar uma mesquita, de pregar o Islã e de converter pessoas ao Islã falhou. E ele voltou à casa de seu pai para dizer que não dava mais para fazer aquilo. E quando ele voltou, por certo, quem sabe em seu coração, pensou que ia estar tudo bem, né? Pensou que ia correr tudo bem. Eu vou dizer para o meu pai que eu não vou mais fazer isso. E ele chegou para o seu pai e disse: olha, eu não vou mais cumprir aquela missão, porque Alá se revelou a mim. Não se espante com a palavra Alá, porque como eu pude aprender assim, Alá tanto é Deus para nós quanto é para os islamitas. Só muda a direção, mas é a mesma coisa se referir a Deus. E ele disse a seu pai: Alá se revelou a mim. Seu pai ficou muito indignado, porque ele disse: olha, eu tanto tempo que sou um líder do Islã e Alá nunca se revelou a mim, como é que vai se revelar para você, um menino? E xingou ele e bateu nele, cuspiu a sua sombra, que é uma maneira de desonrar a pessoa, e o expulsou da sua casa. Disse: aqui você não vai viver sendo cristão. Se você quer continuar aqui dentro desta casa, ser meu filho e desfrutar de tudo que você tem aqui, você tem que ser do Islã e não cristão. E ele abriu mão de tudo isso, saiu da sua casa e começou a procurar refúgio em algumas igrejas que existiam. Por quê? Algumas igrejas eram permitidas, porque se você já era cristão, não era proibido você ter a igreja. Mas você sair do Islã e virar cristão era um crime, passível muitas vezes de pena de morte. Mas se você já fosse cristão
Se não fosse do Islã e se convertesse ao cristianismo, você poderia ter uma igreja. Então havia algumas igrejas. Só que na região onde ele estava e onde tinham essas igrejas, a maior parte delas eram de pessoas de cor, pessoas negras. E ele não era uma pessoa de cor, ele era um árabe normal. E ele começou a chegar nessas igrejas, e essas igrejas o rejeitavam, porque se essas igrejas o recebessem em seu meio, elas teriam que fechar as portas e passariam a ser perseguidas pelo islamismo. Então ele bateu em muitas portas, e em nenhuma dessas portas as pessoas puderam recebê-lo. Nenhum pastor pôde recebê-lo. E por muitos anos ele passou a ser mendigo nas ruas, porque ninguém recebia. Seu pai o abandonou, não tinha dinheiro, não tinha como viver. Ele passou a ser mendigo de rua, se alimentar de restos de sobras, de lixo, de sobras das outras pessoas. Se eu não me engano, por 2 anos. Ele passou a viver desta forma, humilhado. Bastava para ele desistir. Bastava para ele dizer: não, eu não quero mais ser cristão, para com essa brincadeira. Nem igreja, nem nas igrejas quiseram me receber, eu vou desistir disso. Voltava para o seu pai e dizia: eu quero ser islamita de novo, eu desisto. Bastava isso e ele voltava a ter a vida dele, mas ele não cedeu a esta pressão e permaneceu fiel à sua fé. Em um determinado dia da sua vida, um pastor apareceu em seu caminho e disse que ele não precisava mais estar naquela situação ali, porque ele o iria ajudar. Mas eu estou resumindo bastante, porque a mensagem do pastor Mário, ela leva 1h26, e eu não tenho esse tempo aqui. Então assim, eu vou ser bem rápido e vou resumir bastante a história. E este pastor o recebeu e o acolheu em sua casa, tratou dele, deu roupas novas, deu comida, deu alimento, e por fim ele acabou casando até com a filha deste pastor. Constituiu então uma família. É um mosquito que não quer que eu pregue aqui. Acho que ele foi enviado de outro lugar. E ele foi vivendo nesta família, casou-se com a filha deste pastor e passou a conviver de uma maneira melhor, passou a ter uma vida aceitável de novo, podendo ter roupas para vestir, podendo ter comida. Passou a viver bem, entre aspas. Até o ponto em que ele assumiu a responsabilidade de conduzir uma igreja. E aí que entramos na parte mais interessante dessa história. Porque este pastor Mário Freitas, ao qual eu estou me referindo aqui várias vezes, ele é presidente de uma instituição chamada MAIS, Movimento de Apoio à Igreja Sofredora. E ele viaja pelo mundo todo apoiando igrejas que estão em locais de guerra, em locais de perseguição, em locais de destruição, de terremotos como o Haiti. Ele apoia essas igrejas e reconstrói igrejas onde foram destruídas por catástrofes da natureza, por guerras, por outras coisas. Ele apoia e ele ajuda a reconstruir essas igrejas. E este pastor Mário, ele por muitas vezes já havia visitado Mohammed lá onde ele estava no Sudão. Em mais uma dessas viagens ele foi encontrá-lo lá. Porque ele ia lá e dava assistência às igrejas, ele coordenava aqueles trabalhos que ele já havia começado anteriormente, de microcrédito e outras coisas que ele faz, para apoiar as igrejas nesses lugares tão difíceis. E ele foi em mais uma dessas viagens para encontrar com Mohammed. Encontrou-se com ele, viajou, andaram por igrejas, ele pregou em algumas igrejas, acompanhado sempre pelo Mohammed. Fizeram todo o trabalho de um dia inteiro, ele foi para o hotel, foi descansar, Mohammed foi para a casa dele, e ele foi para o seu quarto descansar, e marcaram então para se encontrarem no outro dia, no café da manhã, às 9 horas da manhã. Marcaram se encontrar às 9 horas, porque eles iriam viajar para uma igreja no interior, que ficava a 2 horas de viagem. E Mohammed, ele não era um sudanês normal que se atrasava, ele nunca se atrasava nos seus compromissos. Mas naquele dia, às 9 horas da manhã, enquanto o pastor Mário o esperava no café do hotel, Mohammed não chegou às 9 horas.
Deu 9, deu 9,5, deu 10, deu 10,5 e o Mohamed não chegou. E ele começou a se preocupar e tentou ligar várias vezes e o Mohamed não chegava. Por volta de 11,5 ele chegou. E quando ele viu o Mohamed chegando, ele já viu de longe que ele vinha todo arrebentado. O olho roxo, todo rasgado, todo sujo, a boca sangrando, faltando dentes na boca, o rosto todo cheio de hematomas, o corpo todo cheio de hematomas. E ele viu o Mohamed chegando naquela situação e ficou espantado. E até ele mesmo disse, fez uma pergunta idiota: o que aconteceu com você? É lógico, está num país que sofre perseguição, está num país de intensa perseguição aos cristãos, é lógico que era fácil de entender o que havia acontecido com ele. Mas o pastor não sossegou e exigiu de Mohamed que ele desse detalhes do que havia acontecido. E o Mohamed disse: tudo bem, pastor Mário, então você quer detalhes do que aconteceu? Eu vou contar para você. Eles me pegaram outra vez. E o pastor Mário, não contente, disse: mas eles quem? Esses os radicais sunitas me pegaram e me espancaram, me chutaram, me cuspiram. E um deles, em certo momento, apontou para ele e disse: hoje é o seu dia de sorte, porque hoje nós vamos dar a chance de você escolher. Você escolhe desistir do cristianismo ou você escolhe morrer? E ele disse: não, eu não vou desistir. Então eles chutaram ele mais algumas vezes. Chutaram sua cabeça, o seu rosto, urinaram nele e foram embora. E o pastor Mário, então, impactado com aquela situação, disse: mas você disse para mim, eles me pegaram outra vez. E o pastor pergunta para Mohamed: Mohamed, isso aconteceu alguma outra vez para você dizer dessa forma? E Mohamed olhou para ele e disse: pastor, isso acontece mais ou menos a cada 2 semanas. A cada 2 semanas eles me encontram na porta da minha casa, me espancam, me chutam, fazem tudo de novo, me ameaçam e vão embora. A cada 2 semanas. O pastor Mário ficou chocado e disse: mas você não pode fazer nada. E ele disse: o que eu vou fazer? Chamar a polícia? Tudo bem, Mohamed, mas eles fazem isso só com você? E ele disse: não, pastor Mário, eles fazem com a minha família também. Eu tenho 3 filhos, um adolescente de 12, um de 7 e um pequeno de 5, se eu não me engano é excepcional. Ele disse: eles pegam a minha família também. A minha filha de 12 anos foi outro dia na quitanda da esquina comprar algumas coisas para casa. Enquanto ela estava voltando, adolescentes radicais atiraram um tijolo nas costas dela. E desde aquele dia ela não consegue mais andar. O meu filho de 7 anos não pode sair do portão da minha casa, porque crianças sunitas atacariam ele, provavelmente o matariam. Os meus filhos vivem presos dentro de casa. Ah, Mohamed, mas você está dizendo então que eles atacam vocês na rua? Não, pastor. E aí veio a parte, irmãos, que, sabe, mexeu comigo. Eu acho que se você não tem sangue frio, vai mexer com você também. Mohamed olhou para o pastor Mário e disse: pastor Mário, um dia eles entraram na minha casa, espancaram a minha filha, os meus 2 filhos, me espancaram e me amarraram 12 homens. Enquanto eu estava amarrado, os 12 abusaram sexualmente da minha esposa. Enquanto ela era abusada, por esses 12 homens, sabe o que ela gritava pro marido dela? Não ceda, não desista, porque Cristo fez mais por nós.
Não desista, Mohammed. E ele vendo a sua esposa sendo violentada e estuprada por 12 homens, ele não cedeu. Ele disse ao pastor Mário: pastor, essa foi a única vez em que eu tive que pedir perdão para Deus, porque naquele dia eu quase desisti, mas depois eu pedi perdão a Deus. Eu não vou me estender mais na história do Mohammed, eu quero parar por aqui. Teria mais outras coisas, mas eu só quero que você entenda, meu irmão. O Brasil não tem perseguição. Ninguém joga uma pedra em você porque você está com a Bíblia na mão, querido. Ninguém cospe em você porque você diz que você é crente. Ninguém invade a tua casa para bater em você, na tua esposa, nos teus filhos, porque você é crente. Ninguém faz isso. No Brasil não tem perseguição, filho. Se você acha que a luta que você passa é perseguição, para com isso. Não chega nem perto. Nem perto do que eu ouvi, do que eu li, do que eu assisti nesses dias. Como um menino lá no Uzbequistão, que pregou para o seu coleguinha aceitou a Cristo e se converteu. Quando ele se converteu, deram um tiro em sua cabeça e o mataram. E o menino que pregou foi preso, e todos os dias ele é torturado, enfiam agulhas embaixo das suas unhas para ele negar a Cristo, e ele não negou a Cristo até agora. A única coisa que eles conseguiram lá dentro com ele é que 105 pessoas lá dentro já se converteram a Cristo. Meu irmão, você acha que a luta que você passa é perseguição? Não é. Você vive num país livre. Se você pegar a tua Bíblia aqui e sair ali fora, lá na praça em pública, e começar a falar de Jesus, ninguém vai te apedrejar. Ninguém. Nós vivemos num país tranquilo, portas abertas. Sabe, lá eles se reúnem nesses países de perseguição intensa. Irmão, eles não têm uma cadeira dessa aí para sentar, e você muitas vezes reclama que essa cadeira é desconfortável. Reclama que aqui dentro está quente. Reclama que é difícil porque tem que vir para a igreja. Sabe, eles se reúnem em tocas, em cavernas, que nem em pé eles conseguem ficar. Para eles ler a Bíblia, irmão, eles não têm a Bíblia. Eles têm uma página da Bíblia que eles leem, e depois um deles tem que comer, porque não pode aparecer. Ah, mas eu passo tanta coisa, pastor. Ah, como eu sofro. Eu fiquei com vergonha de Deus. Fiquei com vergonha de Deus. Sabe, irmão, Arão, aquele texto, o discurso depois você ia entender. Arão cedeu à pressão do povo. Não tinha Moisés, eles queriam um bezerro de ouro. Arão cedeu à pressão do povo. E você ouviu o que eu li, leu comigo. Eles construíram o bezerro de ouro. Sabe, o Mohammed, ele não cedeu. Ele não se rendeu às pressões do islamismo. Permanece até hoje fiel ao cristianismo. Não está mais no Sudão, porque há algum tempo atrás, uns 6 meses atrás mais ou menos, foi pago um prêmio pela sua cabeça. Qualquer pessoa que o matasse ganharia uma recompensa. O pastor Mário Freitas teve que o tirar do Sudão, porque senão ele morreria. Mas até onde eu sei e pesquisei, tentei descobrir, ele conseguiu sair, mas a sua família não. A sua família ainda está lá. E aí você me pergunta, ele já desistiu? Não. Ele continua amando a Cristo e servindo a Cristo. E eu pergunto a você, meu irmão, se fosse aqui no Brasil que nós tivéssemos perseguição,
Quem você seria? Seria Arão? Cederia à pressão? Ou você seria Mohammed e permaneceria firme na tua fé, mesmo vendo a tua esposa sendo estuprada, mesmo vendo o teu filho levando uma tijolada, mesmo tendo a sua cabeça chutada, mesmo que estivessem urinando em você na rua, você ainda diria: eu amo a Cristo, eu vou continuar servindo a Cristo? Ou você seria como Arão e diria: não, chega disso, desisto? Vem na igreja. Ter uma igreja para vir é muito bom. Ter um templo para você entrar dentro aqui e adorar a Deus é muito bom, porque nós temos essa liberdade. Mas só que infelizmente a nossa geração é feita de Arão. Arãos, sei lá qual é o português correto aí. Pessoas que muitas vezes vêm na igreja somente bater cartão e destilar roupa nova. Vem bater cartão para mostrar a presença para a pastora Angelita que está aqui. Eu preciso mostrar para a pastora que eu estou na igreja, para não ficar me cobrando. Responda para você mesmo, querido. Você seria Arão ou Mohammed? Não seja hipócrita na tua resposta para você, porque é muito fácil responder quando não tem uma arma apontada para a tua cabeça. É muito fácil você responder porque você sabe que vai sair daqui, vai para tua casa e nenhum radical militar vai te parar na rua e vai te espancar. Ninguém vai fazer isso. Eu comentava ainda com a pastora Jacira agora antes de começar o culto. Sri Lanka, né, pastor? Um pastor, Deus falou com um pastor e disse: olha, aqui no Sri Lanka as pessoas nascem para morrer para Cristo, morrer por Cristo. Lá no Brasil as pessoas nascem para viver para Cristo, porque não tem perseguição, querido. Para de conversa fiada, de achar que a luta que nós passamos aqui é perseguição. Pode ter um outro caso isolado aí, bem isolado, que alguém seja perseguido, mas é muito isolado, meu filho. Porque se você sair daqui agora, você pode fazer qualquer coisa, andar com a Bíblia do tamanho que ela for, ninguém vai queimar a tua Bíblia. Ninguém vai arrancar da tua mão e queimar. Ninguém vai fazer isso. E sabe, essas pessoas que estão lá, elas não têm vergonha de Cristo. Elas não têm vergonha de bater no peito e dizer: eu sou de Cristo, mesmo que eu tenha que morrer, eu sou de Cristo. Mas a igreja hoje está cheia de agente secreto. Cristão, agente secreto. Ele é, mas ninguém sabe que ele é. Tem vergonha de ostentar, dizer que serve a Deus. Tem vergonha de ostentar, dizer que é cristão, que é evangélico, seja lá o que for que você quer se denominar. Tem vergonha de dizer: ah, mas o que vão pensar de mim? Hoje nós conhecemos uma família, não são cristãos. Nós estávamos num lugar ali, tirando um descanso, e conhecemos lá uma família abençoada, e não eram cristãos. E sabe, ele estava lá tocando algumas músicas seculares, mundanas, seja lá o que for que você queira dizer, no seu aparelho de som, lá no carro, lá, e ele disse assim: olha, vocês têm algum CD para nós escutar aí? Eu olhei para ele e disse: olha, nós só temos músicas evangélicas. E ele disse: eu adoro músicas evangélicas. Mas se eu fosse um cristão que tivesse vergonha de Cristo, eu ia dizer: não tenho, já ia dar uma disfarçada. Ele estava bebendo, ele estava fumando, eu ia disfarçar, eu ia dizer: não, eu não vou mostrar que sou crente aqui, porque vai ficar chato. Não, irmãos, eu falei abertamente para ele. Podemos conversar ali, trocar algumas ideias. Já sei que ele já frequentou a igreja, já sei que ele quer vir aqui conhecer a igreja. Escutou o hino, colocamos lá a música, ele ficou escutando e ele disse: olha, como essas músicas mexem com a gente.
Sabe, mas se eu tivesse tido vergonha de Cristo naquela hora, nada disso teria acontecido. Muitas pessoas têm vergonha do Evangelho, vergonha de Jesus. Aí eu pergunto para você de novo, meu irmão: se tivesse perseguição aqui, quem você seria? Arão ou Mohammed? Bem rápido, porque o tempo passa rápido, eu vou dizer para você 3 razões pelas quais a igreja no Brasil não aguentaria a pressão. A primeira delas é que a igreja é viciada em líderes humanos. Arão, Moisés se sumiu. Não sabemos nem o que vai acontecer com ele, o que é que vai dar, se ele volta, se ele não volta. Moisés, faz para nós um Deus aí para nós adorar. Arão, faz aí um Deus para nós adorar, porque Moisés não volta mais. Sabe o que aconteceu aqui? Arão andava na barra da saia de Moisés. O que Moisés dizia, Arão andava de atrás fazendo. Quando Moisés saiu de perto, Arão se acabou. A primeira pressão que veio, ele... E agora, o que eu faço? O que eu faço? Tragam aí os ouros, tragam os brincos de vocês e vamos erguer um bezerro de ouro. Arão estava pegado em Moisés, na liderança de Moisés. A igreja brasileira, entenda que eu não estou falando comunidade remanescente Sol da Justiça. Estou falando igreja brasileira. É viciada em líderes humanos. Igrejas que ostentam em seus templos suntuosos fotos enormes dos seus líderes, como se eles fossem Deus. Desviam a atenção do Deus verdadeiro para o homem, para as atitudes do homem. E quando um líder desse cai, quando um líder desse peca, toda uma população, entre aspas, evangélica cai junto, porque estão apegadas no homem, são viciadas num líder humano. Você acha que uma igreja dessa aguentaria a pressão? Seja sincero, meu irmão, não precisa responder alto, mas você acha que uma igreja doente como é a igreja brasileira aceitaria a pressão? Suportaria a pressão? Não suportaria, porque está apegada em líderes humanos. As pessoas não vão nos templos mais para adorar a Deus, vão lá para ver o missionário, para ver o apóstolo, para ver o bispo, para ver o... Não posso falar porque são palavras de baixo calão. Segundo motivo pelo qual a igreja não suportaria a pressão: a igreja é imediatista. Escuta bem, vou ler para você aqui. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte. Vocês acham que Moisés demorou no monte? Moisés não demorou no monte. Mas o povo imediatista queria que chegasse Moisés lá em cima, e Moisés chegasse e Deus já falasse e ele já descesse. A igreja brasileira é assim, irmão. Você pede hoje, amanhã você já quer. E tem, pasme vocês, tem pastor que prega isso. Tem pastor que prega imediatismo. Hoje o meu milagre vai chegar. Imediatista. Tem que acontecer agora. Deus não trabalha para nós. Deus não é nosso funcionário. Deus não é nosso empregado para fazer o que nós queremos, a hora que nós queremos. Senão ele não seria Deus. Ele é Deus. Se ele quiser te curar hoje, ele cura. Se ele não quiser, ele não cura. Se ele quiser te dar prosperidade hoje, ele dá. Se ele não quiser, ele não dá. Porque senão ele não é Deus. Pastor, mas eu sou dizimista. E daí? Eu dou oferta. E daí? Deus faz se ele quer. Ele é Deus. Ele não é você. Você é imediatista. Deus não é imediatista. Deus age no tempo certo.
na hora certa e no lugar certo. Sabe aquela frase, Deus escreve certo por linhas tortas? Está errada. Deus escreve certo por linhas certas, mas no tempo dele. Terceiro motivo pelo qual eu vou encerrar. Tinha tanta coisa, meu Deus, mas eu vou encerrar com esse item. Terceiro motivo pelo qual a igreja não aguentaria a pressão. A igreja brasileira inverteu os valores. Agora, segura aí. Versículo 5. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber. Depois se levantaram-se a folgar. Que bonito! Desculpa, cadê o pastor Santo? Já que você falou, vou falar uma palavra que você falou uma vez aqui. Fizeram cagada e foram fazer festa. O pastor Santo usou uma vez, eu estou usando porque ele usou uma vez. Posso, né? Fizeram porcaria e foram fazer festa. Comer, beber, se fardaram fazendo festa. A igreja brasileira inverteu os valores, meu irmão. Sabe, tem muita gente comemorando que 40% da igreja, do povo brasileiro é evangélico. Comemorar o quê? Se existe uma pesquisa recente que diz que 70% dos integrantes do sistema prisional brasileiro são de famílias evangélicas. Existe uma outra pesquisa também que foi feita durante uma parada gay. E foi perguntado para os gays que ali estavam que religião era do pai deles, dos pais deles. 50% respondeu o quê? Fala mais alto aí, meu irmão. 50% respondeu o quê? Evangélicos. Festa! 40% da população brasileira é crente. Vamos comemorar! A autora da novela Salve Jorge foi questionada por um repórter dizendo assim: você deu o nome de uma novela com o nome de um santo da Umbanda. Você acha que isso não vai ferir o público evangélico que gosta de assistir as novelas? Ela disse: não. Sabe por quê? Porque o meu público mais fiel é o evangélico. Cristão gosta de novela, meu. Cristão gosta de Big Brother. Pode ser que você não, mas tem uma grande parte da população que gosta. Sabe, esses 40% de brasileiros que se dizem evangélicos estão na frente da TV assistindo, ou estavam sexta-feira agora, porque isso aí foi alardeado para todo mundo ouvir, o final de uma novela em que dizem, aí eu não vi, mas dizem que 2 homens se beijaram. O que falta mais? Daqui a pouco eles vão mostrar os 2 fazendo sexo. Não vai faltar muito para isso. Mas pasmem vocês, a igreja brasileira assiste essas coisas. A igreja brasileira gosta dessas coisas. Povo cristão se diz evangélico e gosta dessas barbaridades. Mas o povo está comemorando, está fazendo festa, está se alegrando, está tudo bem. Não, irmão, não está tudo bem. Não está tudo bem, não. Não pode estar tudo bem quando nós sabemos que povo cristão se dobra diante de deuses mundanos, como aquele povo se dobrou diante de um bezerro de ouro. Você acha mesmo que aguentaria a pressão?
No Brasil, se vive um evangelho fraco, num nível mais raso. Um evangelho hipócrita, falso, mentiroso, que fica só no blá 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 e nada de atitude, que fica só no vamos fazer, e ninguém faz nada. Enquanto isso, lá no Uzbequistão, no Paquistão, no Afeganistão, no Sudão, na Coreia, agora, nesse momento, tem gente morrendo porque declara que Jesus Cristo é o Senhor. Perguntaram para uma moça chinesa: olha, você não tem medo da morte? E ela disse: não, porque eu já morri. Eu já morri quando eu aceitei a Cristo, porque hoje não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Enquanto nós vivemos uma tranquilidade dessa aqui, olha, que bonito, cadeirinha para sentar, microfone para falar, Bíblia para ler, televisão para assistir, tem gente sentado dentro de uma toca, escondido num porão, para poder ler um versículo da Bíblia, chorar e se consolar um ao outro, dizendo: vamos continuar firme, porque Jesus pagou um alto preço por nós. Existe uma estatística que diz que o Brasil é o país hoje no mundo inteiro com uma menor probabilidade de perseguição. Ou seja, meu irmão, pode ficar tranquilo, vai trocar governo, vai vir governo, e no Brasil não vai acontecer perseguição. No Brasil, a gente não precisa ter medo de morrer. A gente precisa ter medo de viver como se Cristo não tivesse morrido. Você não precisa ter medo de morrer, irmão. Ninguém vai te matar, o exército não vai te matar. Mas você tem que ter medo de viver como se Cristo não tivesse morrido por você. Que você não precisasse fazer nada. Que você pudesse continuar de braço cruzado, sem fazer nada, se contentando em estar aqui na igreja uma vez por semana. Eu também estava aqui, a gente concordou de unanimidade, encerramos o culto da quinta, encerramos. Mas encerramos por quê? Alguém já parou para pensar nisso? Alguém já parou para pensar nisso? Porque nós mesmos estamos achando demais estar na igreja. Estamos achando demais sair da nossa casa para estar aqui. Tudo que essas pessoas queriam lá naqueles países era ter a oportunidade de estar todos os dias na presença de Deus. Não, irmão, eu não quero que você mude isso. Eu não quero botar na tua cabeça, incutir na tua cabeça que você tem que estar na igreja de segunda a segunda, que você tem a tua família, você tem o teu trabalho, você tem o teu lazer, você tem que ter tudo isso, meu irmão. Eu só quero que você entenda e valorize a liberdade que você tem. Deixa um cara do exército fazer isso. Eu queria ver você ainda dizer: eu amo a Cristo. É fácil a gente dizer quando está tudo bem. É muito fácil dizer quando está tudo bem: eu amo a Cristo, eu sirvo a Ele. É muito fácil. Agora eu queria ver se a perseguição viesse. Então, enquanto não vem e não vai vir, pelo menos valorize o que você tem. Pare de achar que a cadeira é muito dura. Pare de achar que o pastor é chato e está demorando demais. Pare de achar que tudo é ruim, que tudo é chato, que tudo é isso, que tudo é... Pare, meu irmão. Viva aquilo que Deus tem dado a oportunidade de você viver, de estar aqui reunido. E se não estiver aqui, mas viva a liberdade de você poder estar lá fora, na tua casa, de ligar um som e escutar, de assistir um vídeo, de ler a Bíblia, de ler um livro, de fazer qualquer coisa, sabe? De sair na tua janela e dizer: Jesus Cristo é o Senhor, e ninguém vai atirar em você. Viva essa liberdade, dê valor a isso que Deus tem dado para este país. Dê valor, por favor. Dê valor ao que Deus tem dado para você. A oportunidade de servir a Ele com liberdade. Fique de pé na presença do Senhor.
quero mudar a tua maneira de ser, não. Não é esse o meu objetivo aqui. Sabe, mas se você acha que tem que mudar alguma coisa na tua vida, faça isso a partir de hoje. Pare de viver esse evangelho raso. Pare de viver esse evangelho fraco e passe a viver o evangelho de verdade. Passe a viver Cristo de verdade na tua vida. Pare de se esconder atrás de uma máscara. Mostre de verdade quem você é. Mostre que você é de Cristo. Mostre que você é de Jesus. Mostre para as pessoas que você tem Jesus na tua vida. Se passou pela tua cabeça ser Arão, diga: Senhor, me perdoe, eu não quero ser Arão, eu quero ser Mohamed. Se passou pela tua cabeça que se viesse a perseguição você desistiria, diga: Senhor, me perdoe por ter sequer pensado em desistir. Me perdoe, Deus. Me perdoe, Senhor, por ter pensado em desistir. Aleluia, Jesus. Senhor, eu te amo acima de tudo na minha vida, Pai. Eu te amo acima de tudo, Senhor. Deus, eu posso estar aqui